Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus chamou os que ele quis, chamou os discípulos, os apóstolos, conviveu um longo tempo com eles, os catequizou, os reuniu com eles e os formou. Mas muitas coisas que Jesus disse aos discípulos, os discípulos só foram capazes de entender muito tempo depois. Assim, quando Jesus anuncia a sua morte e a sua ressurreição, os discípulos não compreenderam, porque ninguém havia ainda visto algo desse tipo, alguém que passou pela morte e ressuscitar dos mortos. E Jesus fala primeiramente de sofrimento. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus se deixou ser entregue nas mãos dos homens. Jesus era livre e assumiu a dor e o sofrimento com liberdade. Ele veio fazer a vontade do Pai, veio salvar a humanidade, veio trazer esperança, a alegria e a paz. E o sofrimento e a dor de Jesus é, sem dúvida alguma, um sofrimento e uma dor em comunhão, em solidariedade, com tantos homens e mulheres que sofrem nos lares a violência, sofrem no trabalho a violência psicológica, sofrem pessoas morando na rua, desempregados, pessoas agredidas, doentes e sem hospital, sem justiça. Então, todo o sofrimento que Jesus teve é solidariedade com tantos sofredores de ontem e de hoje. Jesus quer deixar claro que Ele conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor, porque Ele se fez homem, teve família, Ele sofreu, foi rejeitado, teve uma sentença injusta, foi caluniado, difamado, perseguido, coroado de espinhos. Mas o Pai deu uma palavra, a ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. O mal é passageiro, a dor é passageira, mas a ressurreição é a vida eterna. Se nós observarmos, o Pai sempre dizia uma palavra para o Filho em vários momentos da vida de Jesus. No batismo, o Pai dirige uma voz ao Filho, dizendo: Este é meu Filho amado, escutai-o todos vós. No momento da transfiguração no Monte Tabor, o Pai diz: Este é meu Filho, escutai-o todos vós. Este é meu Filho amado. Mas na cruz, o Pai não diz nada. Enquanto Jesus estava sofrendo, o Pai não disse uma palavra. O silêncio do Pai parece nos incomodar, parece ser injusto, mas não. O Pai dá uma resposta definitiva, perfeita e completa. O Pai ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, trazendo esperança e paz, trazendo alegria e amor. Assim, meus irmãos e irmãs, confiamos em Deus. Os discípulos ficaram muito tristes e, quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga os impostos no templo? E Pedro disse: Sim, ele paga. Ou seja, ser cristão é ser cristão honesto, ser capaz também de pagar os impostos, porque os impostos sustentam a saúde, a educação, a cultura, a segurança pública. Então, Jesus não quis burlar a lei, Jesus não quis ser diferente dos outros, mas ele e Pedro pagaram os impostos, simbolizando que o cristão deve estar unido à sociedade. O cristão não pode ser rebelde, o
cristão deve caminhar com a política, com a economia, que são justas, lutar pela justiça, pela solidariedade e pelo bem comum. E os impostos são uma forma política bonita de se realizar a justiça e o bem comum, onde os ricos pagam taxas de impostos maiores dos seus tributos para sustento e educação dos pobres, daqueles que nada podem contribuir. O problema é que muitas vezes as autoridades e os políticos corrompem, mas não é por isso, não é porque alguém faz alguma coisa errada que devemos imitar os maus exemplos, temos que imitar os bons exemplos. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, te dando saúde, muita bênção e muita paz, te livrando de todos os males, de todos os perigos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.